e eu vou falar um pouquinho das atividades do seminário, né? Então, esse evento será composto por professores membros do grupo de pesquisa e professores convidados da professora Kátia, e ocorrerá no formato de mesas redondas, com temas pré-definidos e compostas por 2 palestrantes e um mediador, possibilitando a maior interação entre estes e o público presente. Então, essa é a primeira edição do evento, né? E ele está organizado e todas as discussões partem de uma abordagem histórica, onde pretende atualizar os movimentos que antecederam a inclusão, os estigmas gerados, as dificuldades em lidar com a diversidade e os desafios a serem superados para que exista uma postura de acessibilidade atitudinal fundamental para que a inclusão, de fato, ocorra na sala de aula. Então, todos os temas e debates, eles vão estar permeados por essa discussão, né, por esse eixo que trata da diversidade e da inclusão. Então, como eu já falei, tem um formato de mesas redondas, iniciando agora de manhã a primeira mesa. A segunda mesa nós teremos hoje à tarde, que iniciará às 13h30. E amanhã, dia 9, nós teremos uma outra mesa, às 8h30, e um encerramento na parte da manhã. Então, o nosso evento ele tem 2 dias, iniciando agora de manhã, na parte da tarde, e amanhã pela manhã a última mesa e o encerramento, certo? Então, sejam todos bem-vindos. Espero que nesses 2 dias, refletir e até mesmo questionar ou ampliar as nossas discussões, as nossas reflexões sobre temas que envolvem a diversidade e a inclusão. Então, a nossa primeira mesa de hoje, ela vai falar sobre a aprendizagem colaborativa como uma ferramenta de inclusão. E estava previsto 2 debatedores, como eu disse no início, cada mesa terá 2 debatedores e um mediador, né? Então, após a exposição de cada um, nós teremos o debate, que é justamente essa interlocução do público com as pessoas que vão estar como debatedores, né? E aí, nossa primeira mesa, aprendizagem colaborativa como uma ferramenta de inclusão, tem como debatedor o professor que está aqui, né, o professor Rony Diógenes. Eu vou falar um pouquinho do currículo dele. Estava previsto também a professora Ana Caroline Pereira da Silva, do IFPB. Só que por motivos de doença ela não pôde estar presente. Então nós teremos a palestra com o professor Rony, eu mediando, e depois um debate em torno do tema que ele vai tratar. Vamos conhecer um pouquinho do professor Rony, né? Vamos abrir aqui a caixa preta do currículo dele, né? Conhecer um pouquinho do professor Rony. O professor Rony é do nosso departamento de educação, né? Ele é Rony Diógenes de Menezes, é mestre em formação de professores pela UEPB, Universidade Estadual da Paraíba, é especialista em Libras pela Faculdade Eficaz de Maringá e graduado em Letras Português pela UFPE. Atualmente, ele é professor de Libras do Departamento de Educação da UFRN, no campus de Caicó. Então, é professor de Libras em todos os cursos do SERES, né? E aí, o professor Rony, como eu disse, né, tem experiência na área de letras, com ênfase em Libras, atuando principalmente nos seguintes temas: produção de materiais didáticos para a educação à distância, formação sociocultural de professores, linguística aplicada, Libras, literatura surda, escrita de sinais, acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência e estudos das causas de evasão em cursos superiores. O professor Rony participa atualmente como membro dos grupos de pesquisa Tecnologias Culturais e Linguagens da Universidade Estadual da Paraíba
e do grupo de Vivências de Inclusão na Educação do Instituto Federal do Pernambuco, Campus Pesqueira. Ele é pesquisador e coordenador da linha de pesquisa Aprendizagem Colaborativa na Educação de Surdo. Essa linha pertence ao GPCAI, que é justamente o grupo de pesquisa Cognição e Aprendizagem e Inclusão, que está organizando esse evento, como eu já falei, sobre a coordenação da professora Kátia, que deve estar chegando, né? Então, eu convido o professor Rony para vir até aqui, né? Para a gente iniciar os trabalhos, propriamente dito. Todo mundo já conhece o professor Rony, né? Que é a aluna aqui do SERES, FRN, já conhece. E o tema da mesa, como eu já apresentei, é a aprendizagem colaborativa como uma ferramenta de inclusão. Sejam todos bem-vindos e vamos aproveitar e explorar o professor Rony. Gente, bom dia. Todo mundo 10 aí? É, né? Olha só, vamos começar a nossa balbúrdia. Gente, eu queria dizer que é um prazer estar com vocês aqui, né, nessa manhã. Espero poder contribuir com vocês, né, em alguma coisa. E eu queria pedir desculpas em nome da professora, que não pôde vir hoje, por motivos de saúde, né, mas infelizmente essas coisas acontecem, né? Pelo menos eu vim, né? Vocês vão ter que me engolir hoje. Pronto, gente. Olha, eu queria começar falando um pouco sobre uma frase muito importante desse cara aí, subversivo, perigoso, certo? E assim, ele tem que tomar muito cuidado com ele, porque ele pode colocar o Brasil no buraco, certo? Porque é um senhor assim, com essa cara de perigo, né? Uma cara de marginal. Ele é muito perigoso, né? Então vamos tomar cuidado com ele. Ó, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Frase do perigosíssimo Paulo Freire, né? Segundo alguns, um cara que pode derrubar a educação do Brasil todo, né? Não sei como, mas essa frase dele pode nos ajudar a pensar em coisas que iremos discutir no decorrer aqui de nossa conversa. Criar possibilidades. Às vezes a gente pode fazer uma coisa, mas é preciso criar as oportunidades. É preciso nos movimentar. Sem a criação dessas possibilidades, não conseguiremos sair do canto. Então, precisamos nos mexer. E o que vamos apresentar para vocês hoje, que eu vou apresentar para vocês hoje, é uma possibilidade, certo? Para a construção do conhecimento. Ok? Vamos lá, né? Olha só, gente, eu sou responsável pela linha 3 do grupo de pesquisa do GPCAI, certo? Então, a linha é Aprendizagem Colaborativa na Educação de Surdos. Então, essa é a ementa que eu vou ler aqui para vocês, o que mais ou menos a gente vai tentar pesquisar nesse grupo. Olha só. Então, estudos sobre ensino e aprendizagem da Libras como língua materna e adicional, multiletramentos na educação de surdos, ensino de língua portuguesa como língua adicional para surdos e Libras para ouvintes, através da aprendizagem colaborativa, escritas e literatura surda como ferramentas sociais para a aprendizagem. Um ponto que eu quero deixar claro aqui é a diferença entre primeira língua e língua materna, e também o que a gente costuma chamar de segunda língua. Aqui eu chamo de língua adicional. Por quê? Porque a sua segunda língua só é segunda a partir do momento que você aprende uma terceira. Mas, por exemplo, se eu nasci falando português, depois eu aprendi inglês, depois eu aprendi espanhol, eu vou continuar chamando o espanhol de segunda língua? Não,
porque não é a segunda, é a terceira. Se eu aprender grego, vai ser a quarta. Então eu vou ter que dar um nome de curso de segunda, terceira, quarta língua. Então, ao costume da gente chamar de segunda língua tudo aquilo que é além da primeira, né? E não é. Qualquer língua além da primeira é uma língua adicional. Aí você pode ter 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho um colega que ele aprendeu 5 línguas sozinho. Certo? E ele desenrola bem todas essas línguas. E língua materna? Língua materna é aquela que você aprende com a sua mãe. Certo? Com a sua família. Essa é a sua língua materna. Aí nós entramos numa questão. Para os surdos, para a maioria dos surdos, a Libras não é a língua materna. Sabiam disso? Por quê? A maioria das famílias surdas, a mãe e o pai não sabem Libras. Então, não é a língua materna deles. Pode ser a primeira língua, mas não a língua materna. Ok? Então, vamos para frente, né? Daqui a pouco vocês vão poder perguntar o que quiserem, só não podem perguntar a senha da minha conta do banco, que eu não vou dizer, né? Mas outras coisas que vocês quiserem saber, eu respondo. Vão anotando as perguntas aí, porque senão daqui a pouco vocês vão esquecer das coisas. Gente, vamos lá. Alguém aqui já tinha ouvido falar... Eu vou ficar em pé. Alguém aqui já tinha ouvido falar de aprendizagem colaborativa? Não? Não. Que bom, vão ouvir falar agora. Olha só, a aprendizagem colaborativa, ela está completamente ligada a ZDP. Todo mundo sabe aqui o que é ZDP, né? Zona de Desenvolvimento Proximal. Certo? Olha só, a ZDP é mais ou menos o seguinte, eu vou simplificar aqui para vocês. Quando eu estou tratando de crianças, eu pego uma criança que sabe fazer aquilo, coloco ela para interagir com uma criança que não sabe, certo? E a criança que não sabe vai aprender a fazer aquilo com a criança que sabe. Então, ela vai chegar, ela vai aumentar o seu conhecimento e vai atingir um novo potencial. Entenderam? Então, eles aprenderam em colaboração. Um colaborou com o outro. A criança que já sabia vai aprender mais por auxiliar aquela que não sabe. E a que não sabia vai aprender também por estar em colaboração com aquela que já sabia. Então, a aprendizagem colaborativa, em resumo, é isso. É eu aprender com você e você aprender comigo. Existe um mito, tá? Que a aprendizagem, que essa zona de desenvolvimento proximal só é de aluno para aluno. Mas não. Pela teoria de Paulo Freire, o professor também aprende com o aluno. O aluno aprende com outro aluno, o aluno aprende com o professor e o professor também aprende com o aluno. Não é uma coisa linda? É uma coisa linda. Mas que, infelizmente, não é uma coisa que você vê como uma praxis do dia a dia. Deveria ser, porque isso poderia resolver um monte de problema. Isso poderia... Alô? Por que ficou alto assim? Não fui eu. Tá bom agora? Pronto. Isso poderia resolver um monte de problema. Eu estava falando no microfone antes, porque eu estou escutando tão estranho agora. Isso poderia resolver um monte de problema, certo? Então, a ZDP é a base da aprendizagem colaborativa. É você colaborar com o outro no processo de aprendizagem. Aí agora eu vou trocar a pergunta. Talvez vocês não tivessem ouvido falar de aprendizagem colaborativa, mas vocês já presenciaram algum momento desse tipo? Em que houve aprendizagem colaborativa, mas você não pensou nela? Né? Já viu um monte de gente balançando a cabeça aí? Então, é isso. É você aprender com o outro. Ok? Pronto. Olha só. A aprendizagem colaborativa, ela está muito ligada a uma teoria
que é de uma professora da UFRJ, desculpa, UFMG, que o nome dela é Vera Menezes, tá? E ela trouxe um modelo fractal de aprendizagem de línguas. Como assim, um modelo fractal? Alguém aqui já ouviu falar ou sabe o que é um fractal? Não? Tem gente da matemática aqui? Não? Olha só, o fractal é uma coisa fragmentada. Por exemplo, é muito comum você ver fractais em igrejas, né? A gente chama de vitral, né? São vários pedacinhos de vidro que você vai colando, certo? E no finalzinho você vai ter aquele desenho bem bonito. Só que vai ter vidro de um tipo, vidro de outro tipo, vai ter vidro verde, azul, roxo, e aí vai. Então, quando você pega vários fragmentos e monta, você consegue ter aquela bela imagem. Isso aqui é um fractal. Então, por que a aprendizagem colaborativa ela está ligada a o que ela chama de método fractal? O método fractal é o seguinte, resumindo, eu não adoto um método. Eu adoto o que funciona de todos os que eu conheço. Vocês já ouviram falar mal, alguma vez, do método tradicional? Vocês já ouviram falar do método tradicional de aprendizagem de línguas? Que é o decoreba, né? Você tem que decorar, repetir, 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 repetir. Eu, quando fiz minha graduação em letras, eu escutei muitas coisas ruins desse método, que ele não funciona, e que você vai esquecer, e que só serve para aquele momento, e tal. Estão errados? Não, estão certos. Estão certos se eu usar somente o método tradicional. Mas se eu usar o método tradicional, o método audiolingual, o método da resposta física total, e o que funciona de cada método desse, eu vou estar dentro do modelo fractal. Porque em algum momento eu vou ter que repetir. Em algum momento eu vou ter que decorar. Mas se for só decorar, aí não vai funcionar. Então o modelo fractal é isso. Eu vou usar um pouco daquilo que funciona de cada método. Então, nessa perspectiva, não existe método ruim. O ruim é usar somente um método. Isso é o que seria ruim. Ok? E a pedagogia dos multiletramentos. Essa você já ouviu falar? Pedagogia dos multiletramentos. Alguém aqui já tem ouvido falar? Não? Que bom. Olha só. A pedagogia dos multiletramentos é o seguinte. Nós temos o letramento, certo? Que é você conseguir interagir bem com textos de diversos gêneros, conseguir produzir esses textos e compreender esses textos, certo? Então, se você consegue fazer isso, você está letrado. O multiletramento é uma coisa que vai além do texto físico. Ele sai do texto físico, penetra na música, na arte, na computação gráfica, no audiovisual e em todas as mídias que você pensar. Hoje, na sociedade que estamos, o letramento puramente textual, ele não é suficiente para atender às necessidades da pessoa, porque nós estamos imersos em tecnologias digitais, em redes sociais e em formas de comunicação que não são mais apenas a tinta e o papel, certo? Então, a educação tem que acompanhar este ritmo, senão o YouTube vai fazer aquilo que o professor deveria fazer. Muitas pessoas hoje se informam pelo YouTube, né? Aqueles velhos canais que traz muitas informações verdadeiras, né? Ou não. Mas o jovem hoje aprende mais no YouTube com os YouTubers do que com o professor. Aí, onde é que está o problema? Falta de multiletramento. O YouTube, os YouTubers, usam uma pedagogia, entre aspas, completamente multiletrada.
Porque ali ele bota texto, bota vídeo, bota imagem, bota GIF, bota meme, e isso atrai o jovem. O jovem sente-se atraído por essa linguagem. Então, por que a escola também não pode usar isso a favor da aprendizagem? Pode e deve. E se não usar, daqui a alguns anos nós teremos um grande problema. Quer dizer, deixa eu corrigir, né? Já temos um grande problema causado pelo uso equivocado das redes sociais, certo? Hoje as pessoas não sabem discernir o que é uma notícia verdadeira do que é uma fake news. E isso, em parte, a culpa é porque o multiletramento não está presente nas práticas educativas do dia a dia das salas de aula. Certo? Olha só, a base da aprendizagem colaborativa é a linguística aplicada indisciplinar. Essa aqui vocês já ouviram falar? Linguística aplicada indisciplinar? Não? Vou tentar explicar para vocês. Olha só, antigamente, a linguística aplicada era o seguinte: era eu pegar os conceitos linguísticos, a gramática e aplicar na sala de aula. Certo? Antigamente era isso. Hoje, a linguística aplicada, ela tem outra perspectiva. Olha só. Ela não estava mais focada somente em buscar soluções para problemas diretamente relacionados ao ensino de línguas. Sua função social abarcava processos amplos que influenciam na formação do indivíduo como cidadão. Então, a linguística, ela deixou de se preocupar, a linguística aplicada, deixou de se preocupar somente com o ensino da língua e começou a pensar em questões sociais. Por considerar a complexidade das questões de interesse científico, essa área de estudos incorporou as suas bases teóricas feministas, pós-estruturalistas, pós-coloniais e antirracistas. Então, a linguística aplicada, o linguista aplicado hoje, não é apenas alguém que estuda linguística, e sim é um ativista político educacional. Por quê? Eu vou pegar a língua e vou estudar como a língua, como os preconceitos linguísticos, como a língua funciona, vão influenciar todas essas questões sociais. Por exemplo, como nasce o discurso preconceituoso. Por exemplo, um linguista aplicado, ele pode pegar um vídeo do YouTube e estudar como o cara usou a língua para perpetuar um discurso preconceituoso em um determinado assunto. Por exemplo, um assunto uma frase misógina. O que fez com que ele tivesse esse discurso misógino? Aí eu vou usar a psicologia, a sociologia, a filosofia, a linguística. Por isso que ela é indisciplinar, porque ela não se liga somente a uma disciplina, como era antes, a linguística. Hoje, a linguística aplicada é uma salada. E ela está muito ligada, como eu disse, ao modelo fractal. Vários fragmentos que, quando você junta ele, você vai conseguir ter o todo da visão. Ok? Aí, ficou cortado aqui, né? Mas é uma questão de configuração. Aí eu vou apresentar para vocês duas palavras: tandem e teletandem. Já ouviram falar disso? Teletubbies. Eu estou para ir num lugar em que eu não falo essa palavra e todo mundo pensa em Dick Wink, Dips, Lala e Po, né? É exatamente o que você pensou, né? Mas é normal. Então, olha só. Tandem e teletandem. Quem fala inglês aqui? Quem gosta do inglês? Quem é do inglês aqui que já ouviu a palavra tandem? Não? Olha só. Tandem é aquela bicicleta inglesa que tem 2 assentos e 2 pedais. 2, 3, 4 pedais. Então, você pedala e a outra pessoa colabora com você pedalando também. Certo? Então, quando você ouvir a palavra tandem, você vai pensar em quê? Colaboração.
Você vai estar querendo chegar a um destino e não vai estar pedalando sozinho. Alguém vai estar pedalando com você para chegar naquele mesmo local. O tandem e o teletandem, eles são bem parecidos. A diferença é, o tandem é uma coisa que acontece presencialmente, face a face, e o teletandem é algo que acontece à distância. Certo? Vamos lá. Olha só. Como eu disse, é uma palavra de origem latina, usada na língua inglesa para designar aquelas bicicletinhas que têm vários pedais. Aí, na prática, como é que funciona? Olha só. Pronto, eu já falei do tandem face a face e do teletandem. Se você entrar na Google Play do seu Android e colocar o nome Tandem, vai aparecer um aplicativo. Certo? Para que serve esse aplicativo? Você faz um cadastro e você diz lá, eu quero aprender inglês e francês. E eu sei falar bem português. Aí o aplicativo vai colocar você em contato com pessoas que querem aprender português e que querem ensinar inglês. Aí você vai marcar conversas com essa pessoa, certo? Vai conversar ao vivo, através de chamada de voz ou videoconferência, e vai aprender a língua da pessoa, e a pessoa vai aprender a sua língua. Justamente a base daquilo que a gente falou, a aprendizagem colaborativa. Um vai estar colaborando com o outro. Qual é o objetivo? Qual é o destino? Um ficar fluente na língua do outro. Eu quero ficar fluente em inglês, então eu vou conversar com alguém dos Estados Unidos, do Canadá, onde é que fala inglês mais? Da Austrália, e aí vai. Tem gente do mundo todo. Gente, deixa eu só dizer uma coisa. Tandem não é Tinder. Certo? Tandem não é Tinder. Quando você vai colocar lá os termos de compromisso, você tem que assumir que não vai ficar tirando onda e querendo arrumar paquera lá no tandem, porque o pessoal fica fazendo isso. Na realidade, eu conheci um cara que foi bater na Argentina porque conheceu uma menina, entendeu? Estava querendo aprender espanhol, foi lá e acabou desenrolando, né? Mas pode acontecer, né? Então, mas tandem não é Tinder. O tandem é para aprender a língua, certo? Eu ia soltar uma piada aqui, mas não dá certo, não. Pronto. Não, deixa pra lá. Ó, tandem não é Tinder. Então, tandem é para você aprender a língua da outra pessoa. E você pode aprender qualquer língua. No tandem, nesse aplicativo, você também pode pagar para alguém lhe ensinar aquela língua. Certo? É possível também fazer isso. Algumas pessoas reclamam que existe muito mais gente querendo vender a aula do que gente querendo colaborar com você gratuitamente em aprender, né? Mas fazer o quê, né? O aplicativo é um aplicativo de uma empresa privada. Eu já testei ele, certo? Testei de verdade, né? Para aprender a língua. E é bonzinho, certo? É bom. Existe também o tandem institucionalizado, que é o tandem que acontece dentro de faculdades e universidades. Esse tandem aí do aplicativo é o que a gente chama de tandem livre, que é uma aprendizagem colaborativa livre, certo? Sem conteúdo, sem uma meta específica. O tandem institucionalizado não. Ele vai ter um conteúdo, ele vai ter atividade, ele vai ter meta. Então, a aprendizagem no institucionalizado pode ser mais efetiva do que na livre. Não existem estudos que provem que a institucionalizada é mais efetiva do que a livre. Estamos apenas teorizando por conta da sistematização desse processo, certo? Então, olha só. Tem um colega meu, que ele foi meu orientador do mestrado, e ele trabalha com tandem, lá na Universidade Estadual da Paraíba. Atualmente, o tandem que ele está organizando está com inglês, espanhol, árabe e outra língua aí, sueco. E sueco, certo? Na USP,
na USP, eles já trabalham com tandem há mais de 20 anos. Então, dentro dos cursos superiores de licenciatura em língua, certo? Então, faz parte do curso, você vai fazer uma letras em inglês. Então, dentro do curso de letras em inglês, você tem que ter um momento que você vai interagir com pessoas de fora. Há uns 2 meses atrás, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma professora da Universidade Nacional do México, certo? Ela queria formar uma parceria para fazer tandem, porque lá ela dá aula no curso de Letras Português no México. Lá, português é uma disciplina optativa no currículo do ensino médio lá. E ela queria fazer uma parceria de licenciandos lá com licenciandos daqui, certo? Estou tentando ver um jeito de resolver essa questão. Então, pessoas que estão interessadas em aprender espanhol com mexicanos e podem entrar em contato e interagir com pessoas que querem aprender o português de lá, certo? Pessoas de lá que querem aprender o português. Então, o tandem pode ser usado para qualquer língua. Então, a ideia é, eu tenho uma pessoa nativa, certo? Que fala, por exemplo, japonês. Ele nasceu no Japão, fala japonês desde que nasceu, e eu tenho um brasileiro que fala português. O brasileiro vai ter condições de auxiliar o japonês a falar bem o português, e o japonês vai ter condições de auxiliar o brasileiro a falar bem o japonês. Aí, alguém falou alguma coisa? Alguém comentou? Pode ficar à vontade, viu? Se quiser dizer alguma coisa. Pronto. Aí, gente, nós chegamos numa questão. Falamos aqui de línguas orais, né? Falamos de línguas orais. Línguas que, para eu aprender do modo como eu falei aqui, colaborativamente, eu preciso ter as minhas cordas vocais em pleno estado perfeito e minha audição também perfeitamente funcionando, né? Mas para uma parcela da população isso não é possível. No caso, as pessoas surdas. As pessoas surdas, elas têm uma extrema dificuldade em aprender línguas orais. Por quê? Porque eles não escutam, né? Quando você não tem audição, você vai ter dificuldade para aprender uma língua oral. Olha só para ter fazer uma comparação bem rasa. É possível aprender inglês sem nunca pronunciar as palavras do inglês? Eu aprender só a olhar assim o texto? Eu vou conseguir? Não, eu preciso treinar a oralidade, né? A oralidade é uma parte fundamental da aprendizagem de uma língua adicional, certo? Então eu preciso fazer esse treino. Só que para eu treinar a oralidade, eu preciso aprender como pronunciar essas palavras, não é? E para eu aprender a pronunciar essas palavras, eu preciso primeiro ouvir elas, e depois que eu ouvir, eu vou tentar replicar o som. Então, eu já excluí aí as pessoas surdas desse processo. Porque como eles não ouvem, eles não vão poder participar plenamente desse processo como a maioria das pessoas consegue participar. E olha só, gente, como os surdos eles têm uma dificuldade grande em aprender uma língua oral, a escrita deles também vai refletir essa dificuldade. Quem tem amigo surdo aqui? Quem já conversou com esse amigo pelo WhatsApp ou pelo Facebook? Certo. Você percebeu que ele escreve de um jeito diferente? Olha só. Vamos fazer uma comparação. Primeiro, criança ouvinte. Quando a criança ouvinte escuta a palavra cavalo, certo? Ela vai saber o que é um cavalo. Ela vai pensar no animal cavalo. Então ela vai ter um repertório, ela vai conseguir criar um repertório linguístico na sua mente, que é o que a gente chama também de memória auditiva. Então, por exemplo, quando ela escutar a palavra cavalgar, cavaleiro, cavalete, cavalinho e outras palavras, ela vai lembrar primeiramente de quê?
cavalo. Não é? Então não vai ficar fácil para ela conseguir fazer essas associações, essas inferências. Vai ficar fácil, porque ela vai pensar em cavalgar, vai lembrar do cavalo. Cavalete, cavaleiro, e aí vai. Ok? E a criança surda vai fazer o quê? Vai ter que ter a memória visual. Vai ter que ter memória visual. Exato. Então vamos lá dar um exemplo da memória visual. Cadeira. Aí eu ensino para a pessoa surda, para a criança surda, que o sufixo ada, colocado no cadeira, aí fica cadeirada. Cadeirada é uma porrada com uma cadeira. Né? Então ele vai pensar, eita, quando eu ver o ada, é uma cacetada. Aí eu vou e escrevo a palavra cocada. Não já quebrou a lógica? Quebrou a lógica. Se for para paulada, dá, né? Cocada não dá. Qual é a outra palavra que não dá, que tem ada? Goiabada, buchada. Olha só, aí já não dá. E isso vai se repetir milhares de vezes na língua portuguesa. Nós não temos um sistema que eu possa dizer que a regra visual dele olhar ali visualmente é essa. Infelizmente, ele vai ter que aprender pelo uso. Vai ter que ficar usando e aprendendo cada forma. Por quê? Porque ele não tem a memória auditiva que vai fazer com que ele consiga trazer a memória auditiva, fazer as inferências que uma criança ouvinte consegue fazer. Certo? E eu não vou entrar nessa área aqui agora, gente, mas olha só. Linguisticamente, as línguas de sinais têm propriedades que as línguas orais não têm. Sabiam disso? Tem alguns aspectos linguísticos que só existem nas línguas de sinais. Não existem em nenhuma outra língua. Nenhuma. Ok? Entenderam? Só para vocês terem ideia, a que mais se aproximaria das propriedades da língua de sinais, e mesmo assim, em alguns pontos, é o alemão. Vocês já ouviram falar que o alemão tem palavra para tudo, né? Tem uma palavrinha lá desse tamanho que você quer traduzir ela e você tem que fazer um texto com 10 linhas para poder definir o sentido daquela palavra. A Libras, as línguas de sinais, no geral, funcionam mais ou menos nesse estilo, certo? Eu tenho uma coisinha assim desse tamanho, que nem sempre vai ser desse jeito, que pode ter uma gama de significações, dependendo do contexto que aquilo está inserido. Então, isso já vai dar uma dificuldade maior na hora da criança transpor o conhecimento dela em Libras para a língua escrita, certo? Só fazendo outra comparação, é como se a língua de sinais fosse uma língua 3D e a língua escrita fosse uma língua em uma dimensão só. Então, como é que eu transformo 3 em 1 sem perder? Certo? Então, há uma perca grande. Olha só, gente. Vamos agora falar um pouquinho de coisas que aconteceram no nosso país há 2 anos. Em 2017, quem fez Enem aqui em 2017? Gostou do tema da redação? Sim, eu gostei. Gostou? Que bom, né? Então, o tema da redação de 2017 foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Teve gente que disse que isso era golpe, porque ia estar privando os alunos da rede estadual e da rede pública de fazer uma boa redação, porque era um tema elitizado e que só as pessoas das escolas particulares é que estudam isso. E teve gente que botou isso disse que era um golpe de Michel Temer na educação, que era para impedir o povo de ter acesso ao ensino superior. Na realidade, todo mundo se ferrou, né? Todo mundo se ferrou. De escola pública, de escola particular, todo mundo se ferrou. Por quê? Pouquíssimas pessoas sabiam o que falar. Certo? Agora, imagina aí qual era o grupo de pessoas que estava perfeitamente apto para defender isso.
Claro, né? Nasceram surdos, estão na sala de aula, veem as dificuldades, têm propriedade para falar daquilo. Então, eles teriam condições de ter redações excelentes, né? E teve um surdo que tirou nota 1000 na redação. Foi? Tirou nota 1000. Mas, gente, infelizmente, foi só esse surdo. Mais nenhum. Olha o seguinte. Isso aqui é a nota média de redação em 2017. Participantes em geral. Em 2016, 541. 2017, 558. Média geral das redações. Surdos que fizeram a prova em Libras. Em 2017 foi o primeiro ano em que o Enem foi todo em Libras. E eu colocava um vídeo lá e todas as questões e alternativas eram em vídeo Libras. E o surdo só fazia marcar. Os que optaram por essa modalidade tiveram a média de 367. Os que optaram pelo intérprete de Libras não fizeram a modalidade, a videoprova, 369. Esse maior número aqui se explica porque o surdo que opta pelo intérprete é um surdo que se sente mais seguro do que o que vai optar pela videoprova. Mas essa diferença aqui é irrisória. Mas, gente, compara a nota dos surdos, a média dos surdos, para a média dos ouvintes. No tema da prova, que foi um tema que falou da vida deles. Aí você pensa, que problema foi? O que foi que aconteceu? Eles não têm propriedade para falar? Para dizer o que esperam da educação, como a educação deveria ser? Tem, mas o que foi que aconteceu? Olha outra coisa. Isso aqui é a nota geral, certo? De todas as disciplinas, tá? Ouvintes em cima, surdos embaixo. Olha só. Linguagem e códigos. 510 dos surdos, 404. Matemática, 518 surdos, 399. Ciência da natureza, ouvintes, 510 surdos, 371. E humanas, 519 e 414. Perceberam que o problema não está somente na redação? O problema está em todas as áreas. O que é que essas áreas têm em comum, na opinião de vocês? Pode falar. Se eu pudesse elencar uma coisa que perpassa por todas essas áreas. É exatamente o que ele falou. Todas elas, para eu aprender elas, para eu me aprofundar nela, eu vou encontrar coisas em que língua? Portuguesa. E qual é a língua dos surdos? A primeira língua dos surdos? Língua de sinais. Perceberam onde é que está a bronca? Olha só, eu pego você, te jogo no Japão, com 7 anos de idade, e eu quero que você aprenda esse negócio todinho aqui, sem te ensinar japonês. Jogo tu numa escola que fala japonês e você vai aprendendo. Dá certo? Não dá. Não vai dar certo. Se não dá certo com o ouvinte, por que vai dar certo com o surdo? Já vi um palavrão umas 4 vezes na minha boca, mas eu não vou dizer não. Se não dá certo com os ouvintes, por que vai dar certo com os surdos? Por que as pessoas insistem em colocar um surdo em uma sala que todo mundo fala português e quer que o surdo acompanhe e tenha o mesmo desempenho de um aluno ouvinte? Perceberam que não tem lógica nisso? Não existe lógica. Se houvesse lógica, eu sairia daqui, iria para a Grécia, aprenderia lá normal e voltaria letrado em grego e em todas as disciplinas.
Mas não é assim. Para eu dominar isso, eu preciso... para eu conseguir isso, eu preciso dominar a língua em que está sendo... que me está sendo ensinado aquilo. Senão, não tem jeito. Olha só, isso aqui... Duvide. Não. Não. A mudança de estado para estado, ela é relativa, certo? Ela é o que a gente chama de dialeto, mas não é uma mudança de língua, não é uma mudança de nível fonológico suficiente para se tornar uma língua diferente, certo? Olha só. Isso aqui é um exemplo de uma escrita de um surdo, certo? Olha só a idade. 14 anos. Com que idade que se faz Enem? 17, 18, né? Tem gente fazendo com 16 aí, né? Eu descobri que eu tenho uma aluna com 17 anos aqui, então ela fez o Enem com 16. Então pronto, ó. Se essa pessoa aqui estiver na idade correta, ela vai, daqui a 3 anos, 2 anos, estar fazendo a redação do Enem, né? Então olha só. Eu vou ler só um pedacinho. A mãe e o filho do periquito. O filho sonha, quero, gosta muito, legal, carinho do periquito. Então, não tem do periquito, chama e a mãe, por favor, compra. A mãe não tem dinheiro, nada, acabou. E o filho quero do periquito. E a mãe bravo e o filho chora na sala. Quarto, cama, deitado. A mãe pensa, vou comprar dentro do periquito, do cor, acho, pode, azul bom. O filho falou. A mãe para, desculpa, bravo nada. A mãe vem e o filho é presente, abrir do periquito, ganhou, bom, feliz. O filho falou, muito obrigado. Vocês entenderam? Sim. Entenderam? Decifrou. Você decifrou. Certo. Se essa pessoa for fazer uma redação, como é que ela vai fazer a redação? Nesses moldes. Aí eu pergunto, esse molde aí é um molde que vai tirar que nota em uma redação do Enem? 369, porque a lei garante uma correção diferenciada para o surdo. Decreto 5.626. Lá diz que, na correção de conhecimentos expressos em língua portuguesa, os surdos têm que ser avaliados de maneira diferenciada conforme a aprendizagem de uma segunda língua. Ok? Preferencialmente, os conhecimentos devem ser registrados em libras, em vídeo, do que em língua portuguesa escrita. Isso é o que a lei diz, certo? Então vamos lá. Então a pessoa digamos que daqui a 2 anos ela progrida muito. Mas mesmo assim, esse tipo de escrita aqui é compatível com uma pessoa de 14 anos? Não. Se eu apagasse a idade, você diria que era uma pessoa de que idade? Sem saber que ela é surda. 9 anos, 10 anos. Gente, eu estava conversando com uma professora surda esses dias. Ela é doutora em engenharia de software, certo? Ela é lá da Universidade Federal de Santa Catarina. E eu estava conversando com ela pelo Facebook. E várias vezes, ela escreveu assim. Certo? Várias vezes ela escreveu assim. Aí você pensa, isso é um burro. Não, não é um burro. O problema é que você pensa em libras. Você pensa em uma língua tridimensional. E na hora que você vai escrever, você tem que escrever em uma língua linear. Uma língua que tem uma dimensão só. O papel não é suficiente. O nosso alfabeto não é suficiente para comportar isso. Aí é que está o problema. Entenderam? Olha só.
E aí? Como é que eu resolvo isso? Existe solução na opinião de vocês? Ou simplesmente isso vai ser passado, jogado, ele é jogado para frente e aí vai. Tem solução? Tem que ter. A única coisa que não tem solução é a morte, né? E dependendo da sua religião até tem, né? Ninguém sabe. Eu não escutei não o que tu falou. Eles aprendem mais, né? Codificado nas coisas, né? Assim, que a carteira de quem vai ser dado assim, é o ensinamento sobre isso. Eles vão compreender. Certo. Eu estou entendendo o que você está dizendo. Exato. Em grande parte, o método tradicional. Né? É decorar a forma, decorar aquela sequência de letras. Olha só, gente, às vezes, dependendo do nível educacional, você vai escrever em letra de forma a palavra casa, certo? Aí o surdo vai fazer. Aí você apaga e escreve em letra cursiva casa. Às vezes ele não sabe o que é, certo? Então, perceberam que ele fez o quê? Decorou o formato das letras e decorou aquela sequência de letras. E associou aquilo ao objeto. Certo? Então, gente, olha só. Vamos falar de duas coisas. Aprendizagem em um contexto natural e aprendizagem em um contexto artificial. Certo? Então, quando eu falo em artificial, você pensa em quê? Tangue. Um tangue, né? Tangue de maracujá. É gostoso. É bom. É doce, né? É doce. Tem até espuma. Às vezes quando você vai almoçar, não é bom tomar um tangue? Né? Você toma um tangue de maracujá, mancha o pulmão. Mas se eu tiver um suco de maracujá da fruta, aquele maracujá desse tamanho assim, que você tem que ter duas mãos, bem gelado, você olha para ele e tem sono. Não é melhor? Pois é, então, a aprendizagem de língua é a mesma coisa. Eu posso ter um contexto artificial, um tangue, uma aprendizagem tangue, e a aprendizagem natural. Aquele maracujá, bonito, e sem minhoca dentro, certo? Como é uma aprendizagem natural? É aquela aprendizagem que eu aprendo usando. Qual é a aprendizagem artificial? É aquela que eu pego uma lista de palavras, tá? Artificial. Cadeira, foto de cadeira. Casa, foto de casa. Cocada, foto de cocada. Menino, foto de menino. Entenderam? É ruim isso? É. Se for usado só isso. Lembra do fractal? Não existe método ruim. O ruim é usar um método só. Se eu faço apenas uma aprendizagem artificial, o surdo não vai conseguir interagir com a na língua portuguesa do mesmo modo que a gente consegue. Aí você pensa, é difícil que um surdo consiga dominar a língua portuguesa? É difícil, mas é impossível? Não. Sabe o que é que falta? Falta uma abordagem adequada no ensino de língua portuguesa. E sabe qual é o principal erro que alguns professores cometem na hora de dar aula de português para um surdo? Não é nenhum erro proposital, certo? É um erro de formação. Porque quando você faz um curso de letras português, você aprende metodologia de ensino de língua materna. Não é? De língua materna. Mas, para o surdo, o português não é língua materna. Então, o professor vai tentar ensinar português para o surdo com método de língua materna. Vai funcionar? Não vai. Quando uma criança... Com que idade a criança ensina na escola? Um ano.
Vamos lá, vamos falar da idade oficial. 4. A criança já entra sabendo português? Já. Ela não sabe escrever, ela não sabe o que é um verbo, ela não sabe o que é um predicado. Essas coisas todas chatas aí, ela não sabe o que é. Mas ela não sabe português? Sabe. Certo? Todo mundo sabe português. A maior mentira que você pode contar na sua vida é dizer que você não sabe português. Você sabe. Você não vai comprar pão ali e não diz, eu quero R$1 de pão, 3 doces, 4 francês, e não diz. A pessoa não compreendeu, então você sabe português. Certo? Você talvez não sabe português como Machado de Assis sabia. Não é? E nem vai saber. Quer dizer, pode ser, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não sei. Tu sabe, Lédia? Igual a Machado de Assis sabe não, né? Pois é. Ó, quisera. Então, gente, você sabe português? Sabe. A criança entra sabendo português? Entra. Então, a aula de língua materna leva em conta o que você já sabe. Leva em conta todo o seu repertório linguístico que você adquiriu com a sua mãe e que existem estudos que mostram que a criança ouvinte já adquiriu a língua da mãe quando ela estava no quarto mês de gestação. Mais uma prova de que o surdo está em extrema desvantagem. Antes de nascer, a língua da mãe já está ali no fundo do cérebro da criança. Embora ela escute ali abafado, mas ela já vai conseguir reconhecer a voz da mãe, a voz do pai e a voz das pessoas que estão em volta dela. A criança que é surda desde o feto não tem isso. Então, como é que eu vou dar aula para uma criança surda se o conhecimento linguístico dela em língua portuguesa é 0? Eu não posso usar o mesmo método, eu tenho que usar um método diferente, eu tenho que usar um método de segunda língua. O mesmo método que os professores usam para dar aula de inglês para a gente, para dar aula de espanhol, dessas línguas todas. Certo? Então, usar um método de língua materna com alguém que deveria estar aprendendo com a metodologia de segunda língua, de língua adicional, é um erro. E faz com que os surdos escrevam desse jeito que a gente viu aqui. Certo? Ok? Que na realidade, se você pegar e tentar estar aprendendo uma língua estrangeira e você escrever sem ter um domínio, se você entregar para um nativo e ele ler, ele vai ter essa mesma sensação que a gente teve agora. Então não é porque o surdo é burro, é porque ele não aprendeu do jeito que deveria ter aprendido. Chega na nossa sala de aula, nós não somos professores de letras, somos pedagogos. E na grande maioria dos pedagogos não tem a formação de Libras. Por um motivo ou outro não temos formação de Libras. Chega essa criança na nossa sala de aula, essa criança não tem o conhecimento de Libras, essa criança só tem a sua linguagem materna, essa linguagem que aprende de qualquer jeito de sua família. A família, por sinal, não leva para nenhuma instituição essa criança para aprender Libras. E essa criança chega e o professor agoniado, essa professora sou eu, chega essa criança e você quer que essa criança aprenda as linguagens de sinais para se comunicar conosco, com os colegas, com os funcionários. E, por sinal, essa família não fica levando essa criança para a escola. A nossa escola conseguiu um profissional de Libras e eu acho que uma das falhas existentes nas nossas instituições, porque muito culpa-se um profissional, um professor. E eu estou aqui para defender o professor hoje dizer o seguinte, que as famílias também não têm todo esse cuidado e eu penso que o profissional de Libras não era para ser tão somente para essa criança que chega na nossa escola. Esse profissional era para ter um treinamento para ele a trabalhar com toda a comunidade, porque a comunidade precisa
Me tira uma dúvida. Eu estou desabafando porque eu penso que o profissional de Libras, e eu falo para a menina que chegou agora na nossa escola, ensine também às outras crianças que é aquele momento, porque diz assim, aí eu achei tão lindo aí um texto escrito por uma criança surda, eu achei lindo. A minha criança só escreve traçado de letra bastão, a vogal A e a vogal O. Como é teu nome? Sheila, essa criança tem 11 anos de idade. Sheila, me responde uma coisa. Quando tu fala profissional de Libras, tu está dizendo que essa pessoa tem que formação? Eu sei. Não, qual é a formação dessa pessoa que foi para a tua sala? Não. A que chegou na sua sala, qual é a formação que ela tem? A formação, se eu não me engano, ela é pedagoga com formação em Libras. Qual a formação em Libras, tu sabe? É especialista, é pedagoga. Porque, gente, olha só. Tem que prestar atenção numa coisa. Não pode confundir a função do intérprete de Libras com a função de professor. Intérprete de Libras não está para ensinar nada, certo? Não está para fazer intervenção pedagógica nenhuma. Se ela é um intérprete de Libras, ela tem que chegar lá, traduzir e ir embora, certo? Se essa pessoa é uma professora de Libras, tá? E ela fez uma licenciatura em Libras, ela vai ter condições de dar aula de Libras como uma primeira língua. Se ela não fez isso, um curso de pedagogia não vai dar, uma especialização muito menos. E o de letras muito menos ainda. Certo? Então, olha só, tem que pensar o seguinte. É importante dar aula para a comunidade? Com certeza. Concordo. É muito importante dar aula para a comunidade. É importante dar aula para o pai? É importantíssimo. Mas, me responde aí. Vocês que estão dando aula em sala de aula, que estão numa sala de aula, vocês têm tempo para dar aula para a turma de vocês? Provavelmente vocês devem trabalhar em mais de uma escola. E depois ainda estão organizando curso para a comunidade. Não é difícil? É difícil. De quem é a responsabilidade disso? Da Secretaria de Educação. Quem é que tem que colocar isso na cabeça da Secretaria de Educação? É vocês. Secretaria de Educação do município de vocês, do estado. É vocês que tem que solicitar. É vocês que tem que cobrar. Não fique sentado esperando que ele vai ter uma revelação divina e vai vir um anjo na frente dele e vai dizer, olha, vamos fazer um curso de Libras. Não vai. Não vai. Você tem que cobrar. Se você não cobrar, não vai acontecer. Você também falou aí dos factuais, né? Eu acho que o profissional, principalmente o professor, tem que ter esse entendimento aí também. Porque, como você diz, as mídias tem muita coisa boa lá. De repente, você acessa um vídeo, você está com um surdo na sala de aula e você não tem nada, sua visão é leiga. Mas se você buscar, você vai ter um pouquinho de compreensão. Você vai aprendendo, você vai pedalando com uma bicicletinha aí e vai chegando lá. Tem que ver essa questão também, né? Exato. Olha só, um detalhe importante. Quando você matricula um surdo numa escola comum, você cometeu um erro. Quando você pega uma criança surda e matricula ela numa escola comum, você está cometendo um erro. Certo? Não era para ele estar ali. Não era. Era para ele estar em uma sala de aula só com surdos, com uma professora fluente em Libras, que desse as aulas em Libras e que, através da Libras, fizesse com que ele adquirisse os outros conhecimentos. Inclusive, a língua portuguesa. Uma criança surda em uma sala de ouvinte, isso é um erro. Não deveria acontecer. E a lei garante isso. Vocês sabiam disso? A lei garante que o surdo, na educação infantil, seja atendido em uma sala de aula só com surdos. Aí quem é que tem que providenciar isso? Secretaria de Educação. Não. Não seria segregação. Por quê?
eu tenho que pensar no seguinte. Um surdo, se eu trocar em números, um surdo numa sala de aula com ouvintes, o aproveitamento dele vai ser entre 0 e 10%. Certo? Se ele não sabe Libras, não sabe português, nem escuta, ele vai aprender, ele vai ficar alheio na sala de aula. Geralmente as escolas só passam eles assim, porque É. para não falar isso. Exatamente, para se livrar do problema. Se eu coloco o surdo em uma sala de aula com surdos, aí vai entrar o quê? Aprendizagem colaborativa. Um surdo que sabe mais vai ensinar o outro vai ensinar o outro vai ensinar o outro. A professora que sabe, que é fluente na língua, vai transferir o seu conhecimento linguístico para o aluno, e aí vai. Gente, pegue um surdo, uma criança surda, 4 anos de idade, coloque ele para conviver 30 dias com 2 adultos surdos, sem ser em contexto escolar. E depois veja como é que está o desenvolvimento linguístico dessa criança. Ela vai estar dominando tudo. A aprendizagem colaborativa não institucionalizada vai funcionar aí. Porque a criança vai adquirir a língua dos adultos. E isso pode acontecer na sala de aula. É por isso que tem que ser uma sala só com surdos. Como é que uma criança no nível da educação infantil vai aprender colaborativamente com crianças ouvintes? Funciona? Não funciona. É mais fácil também, Rony, pensar o contrário. Né? Uma pessoa que não é surda, né, que é ouvinte, colocar ela numa sala só com surdos. Exatamente. O aproveitamento também vai ser. Exatamente. Mesmo jeito, que é o cego também, o cego é para deixar ela sala e tem aquela interação com ele. Já com o cego eu não concordo. Certo? O cego, ele tem, para mim, o cego tem que estar numa sala comum e em outro momento ele tem que ter o atendimento especializado do jeito que ele quiser. Certo? O que o Braille hoje não está sendo mais tão utilizado como antes. Por quê, gente? Qual a grande diferença do surdo para o cego? A grande diferença do surdo para o cego é que o cego acorda, liga a TV, liga o rádio, conversa com o vizinho, conversa com o pai, conversa com a mãe, conversa com o tio, escuta um palavrão, xinga o outro, vive linguisticamente como a gente vive. Então, os processos cognitivos dele, ligados à língua, vão ser perfeitamente formados. O surdo não vai. O surdo liga a televisão, silêncio. Nem liga o rádio. Vai para o meio da rua, silêncio. O pai fala, silêncio. Alguém xinga ele, silêncio. Certo? Então, são processos diferenciados. Ok? Então, olha só, gente. Continuando aqui. Você pensa, mas o surdo não interage todo dia? Não tem um surdo que é tão legal? Bate papo com todo mundo ali, fica mexendo nas mãos e todo mundo é amigo dele. Conhece surdo assim? Já viram surdos assim? Já. Agora, analise o nível dessa troca de informações. São informações que são passadas de uma maneira mínima, de uma maneira precarizada. Certo? Por exemplo, isso que a gente está conversando aqui agora, se eu for usar o método que o surdo usa para conversar no dia a dia com pessoas que não sabem Libras, não dá para dizer um décimo. Não dá para dizer um décimo. Certo? Porque são gestos, são mímicas, são coisas que não comportam a totalidade da língua. Certo? Aí, gente, o que pode acontecer? Como é que a gente resolve isso? Tandem e teletandem. Certo? O surdo, ele alfabetizou-se um pouco em língua portuguesa, certo? E agora eu vou trabalhar, vamos falar aqui especificamente da aprendizagem de língua portuguesa por surdos. Que horas? Tá perto de terminar, fiquem nervosos não. Ó, aprendizagem através do tandem. Como é que eu faço? Eu pego um surdo fluente em Libras, certo? E coloco ele para interagir com um ouvinte que também é fluente em língua portuguesa. Certo? Aí o que é que vai acontecer? O surdo
vai aprimorar a sua língua portuguesa e o ouvinte vai aprimorar o seu uso da Libras. Detalhe, uma interação solta, uma interação não institucionalizada, para mim não daria muito certo. O que é que tem que ser feito? Como é que tem que ser feito? Define-se um tema de interação. Os participantes vão conversar sobre esse tema. Uma parte da interação em língua portuguesa, escrita, certo? E a outra parte da interação em Libras. Quando o ouvinte errar na Libras, aí o surdo vai dizer, não, é assim. Quando o surdo escrever de uma maneira equivocada, aí o ouvinte vai e interage com ele e mostra a ele o jeito correto de escrever. Certo? Aí é que vai haver a colaboração. Aí o surdo vai poder ver onde foi que ele se equivocou e fazer a correção. Se não houver isso, vai. E o surdo vai chegar com 14 anos escrevendo desse jeito. Certo? Eu estive tentando, ano passado, formar uma turma de tandem EAD, mas não deu certo. Certo? Não deu certo. Fiz uma presencial. Daqui a pouco eu mostro uma coisa para vocês. Olha só. Então, o objetivo disso, né, é promover a interação entre os usuários de línguas diferentes. Deixa eu ver se está a foto aqui. Isso aqui a gente já falou, não adianta mais. Isso aqui também, pronto. Isso aqui foi ano passado, certo? O que foi que a gente fez? Eu peguei, tem uma aluna ali que participou, ela já está olhando feio para cá, porque a foto dela está aqui, né? O que foi que a gente fez? Eu peguei alunos do curso de licenciatura em pedagogia, tá? E montei grupos, trouxe surdos. Esses surdos interagiram com esses ouvintes. Os ouvintes ajudaram os surdos a escrever melhor e os surdos auxiliaram os ouvintes a falar melhor em Libras. Certo? Ao todo, eu acredito que foram uns 9 surdos que participaram e ouvintes, eu acho que alunos da graduação foram uns 30, por aí. Então o número foi desigual. Então o que a gente fez? Colocava em trios. Um surdo, 2 ouvintes. Ou um surdo e 3 ouvintes. Aí você pensa, mas o surdo quer participar de um negócio desse? Quer. Sabe por que ele quer? Porque faz o teste. Olhe para um surdo, você nunca viu, você vê ele todo dia, certo? Olhe para ele e faça assim. Você sabe o que é isso que eu disse? Pronto, arrumou um amigo. Certo? Arrumou um amigo. Por quê? Porque são poucas pessoas que se preocupam em conversar com ele. Quando ele vê alguém que quer interagir, que está preocupado em entrar no mundo dele, é uma festa. Certo? Nessa turma não, mas na turma anterior que eu fiz, no primeiro semestre de 2018, os surdos foram para a festa na casa dos alunos, foram tomar uma junto, foram para sítio, foram para passeio. Então, houve uma interação que foi além do que a gente propôs aqui no projeto. Certo? E os surdos relataram que aprenderam muita coisa. Algum aluno que participou, que está aqui, quer dizer se aprendeu alguma coisa? Ou se foi, quer falar como foi a experiência? Pode ficar à vontade. Não, né? Deixa quieto. Pronto. Então, gente, a aprendizagem colaborativa é isso. Existe a possibilidade de eu intervir nessa deficiência que o surdo tem na escrita da língua portuguesa através da colaboração. Eu colocar ele em contato com um falante mais proficiente e ele melhorar o seu uso da língua. Isso é nada mais, nada menos do que o uso da ZDP de Vygotsky.
certo? O velho processo de aprendizagem socio-interacionista, certo? Então, possíveis resultados: aprimoramento das competências linguísticas e aproximação cultural e humanização das relações entre surdos e ouvintes, que é o que a gente precisa, né? A gente precisa ver o outro como humano, não como uma coisa que está lá alheia, que está lá separada, que é um objeto exótico, que está lá para ser apreciado. Não, mas encarar como humano. Uma pessoa que tem necessidades, uma pessoa que precisa interagir com a sociedade do mesmo modo que a gente consegue. Precisamos enxergar o outro. E a interação em tandem, a aprendizagem colaborativa, pode aproximar surdos e ouvintes. Pode fazer com que você ganhe amigos. Pode fazer com que você ganhe muitas coisas. E isso aqui é a tela do aplicativo que eu falei para vocês, né, do Tandem. Né? Tentem aí depois, né? Podem, algumas pessoas usam para aprender Libras também. Certo? Tem algumas pessoas que estão ensinando Libras dentro do aplicativo Tandem. E é isso. Muito obrigado. Obrigada ao professor Rony, né, pela a aula, né, para a gente que não tem estudos ainda nessa área. Foi bem esclarecido, não é? E agora a gente vai abrir um pouco para o debate, né, para as questões que vocês têm dúvida, que gostaria de saber um pouco mais aqui com o professor Rony, já que é autoridade nessa área, né? Ele é autoridade aqui, pode nos tirar algumas dúvidas, dar alguns direcionamentos também. Eu vi que tem professores, né, da educação básica aqui, os alunos das licenciaturas, né, das graduações também, que estão em formação, em que em algum momento, enquanto docentes, vão estar em contato, né, com pessoas surdas, e nós, como educadores, não estamos isentos de ter essa interação, né? A qualquer momento, eu aqui na universidade posso ter um aluno surdo, né? E aí, como vou fazer? Que metodologia? Né? Como é que eu vou interagir com esse aluno? Então, eu acho que antigamente a gente ouvia muito dizer que o professor ele tinha que falar outra língua, né? Outro idioma, né? Uma língua adicional, o inglês, o francês. Mas, além dessas, é prioridade a gente ver a urgência da gente se aproximar e passar a entender que precisamos também aprender ou ter noção de Libras, né? Porque senão vai acontecer um momento em que nós, enquanto professores, teremos essa necessidade. E vendo o professor Rony falar, a gente imagina que é algo simples, mas ao mesmo tempo complexo, né? Para aprender, eu acho, como qualquer outra língua, né? A Libras, ela é complexo, né? Eu nunca tentei aprender, mas eu tenho uma questão para a Rony, mas vou deixar para depois, e vou abrir um espaço para vocês, né, que estão aqui. Esse é o momento. Como a colega chega e falou, colega minha de trabalho. Quando nos deparamos em nossa sala de aula com um aluno surdo, porque ficamos sabendo agora, teoricamente, ele tem leis que ele deveria estar numa sala especial, só que quando nós recebemos na escola, também não podemos negar a matrícula, não é isso? Está excluindo o aluno. Então, quando ele recebe, nós recebemos em sala de aula, demora até você solicitar um intérprete,
demora um certo período para ele chegar, ou quando se chega na nossa sala de aula, que infelizmente é a nossa realidade. Às vezes passa um ano todinho para se chegar um intérprete ou um auxiliar. Quando nós recebemos e estamos com esse aluno efetivamente dentro da nossa sala de aula, como proceder? Vimos aí o método fractual, que eu não sabia essa palavra, ótimo, aprendi hoje, vou utilizar bastante. Que na realidade nós praticamos, eu conversando com uma colega que praticamos diariamente. Porque você não é só tradicional, você não só utiliza as experiências de bigodes. Então a gente vai trabalhando de acordo com a nossa turma e de acordo com os nossos alunos exigem. E nós temos essa facilidade de nos voltar, principalmente os pedagogos, não puxando a sardinha. Mas temos sim. E, efetivamente, o que fazer com esse aluno surdo dentro da nossa sala de aula? Puxar os cabelos a gente puxa em casa, mas lá a gente não tem que manter uma postura. Como proceder? Olha. Há alguns anos atrás, o governo tentou fazer uma medida tapa-buraco, certo? Para resolver esse seu problema. Chama-se Salas de Atendimento Educacional Especializado. Certo? Teoricamente, esse seu problema deveria ser resolvido pela sala de AE. Na sala de AE deveria haver uma equipe, se você for pegar no papel, certo? No texto das portarias, dos atos normativos, a equipe que deveria estar na sala de AE é que deveria ensinar Libras a esse aluno, é que deveria sentar com você, pegar o conteúdo que você está dando e auxiliar esse aluno na aquisição desse conteúdo. Teoricamente, é isso, certo? Na prática, vamos falar de outro tapa-buraco, né? Porque vai ser outro tapa-buraco. O não tapa-buraco seria uma sala de aula bilíngue, da educação infantil até o 9º ano, certo? Ou, na pior das hipóteses, da educação infantil até o 5º ano, na primeira fase do ensino fundamental. Não seria tapa-buraco. Tapando buraco. A sala de AE não funciona? Nem existe. Então pronto, esquece a AE. Primeiro, o que é que você pode fazer? Isso que eu vou dizer a você é uma coisa perigosa, certo? Mas pode funcionar. Você pode pegar, por exemplo, você quer ensinar o surdo Libras. Coloque ele para interagir com os surdos adultos. Por que eu digo a você que isso é perigoso? Porque um surdo adulto é igual a um ouvinte adulto, né? Pode ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa ruim, né? Pode ser um marginal, pode ser qualquer pessoa. Então, você pode colocar um surdo adulto para interagir com as crianças ouvintes? Pode. Isso vai fazer com que ela adquira a língua. A primeira coisa que você tem que se preocupar é em fazer com que o surdo aprenda Libras. Uma coisa muito útil que eu usei não, né? Eu comecei a usar com uma criança que uma professora pediu ajuda. Essa criança era surda e autista, certo? E a gente tentou, de todos os jeitos, fazer com que ela olhasse para a gente e ela nem olhava. Então, o que foi que eu fiz? Depois de umas 2 horas sentado lá, e pulando e dançando, praticamente ficando de cabeça para baixo, e ela sem olhar para a gente. Aí eu disse, peraí. Aí peguei o computador, abri e coloquei no site da TV Ines. A TV Ines é um canal de TV para surdos. E lá tem, como é o nome do programa? Não, tem um programa dentro da TV Ines, eu esqueci o nome do programa, mas é um programa de palhaços que contam piada em Libras. Certo? É uma tipo de apresentação de circo em Libras, só com palhaços surdos. Eu coloquei e deixei. Aí ele estava assim, ó. Quando ele viu o negócio, as cores se mexendo lá, ele arregalou os olhos e conseguiu ficar assim, ó. Embora ele não estivesse entendendo efetivamente o que estava acontecendo, mas a maioria das interações no vídeo eram através de mímicas. Então isso já atraiu ele.
mímicas associadas aos sinais. Certo? Então isso atraiu a atenção dele. Foram 3 semanas eu tentando auxiliar essa professora. Nessa terceira, que eu apresentei isso para ele, aí desliguei, ele começou a chorar. Não deu a hora dele ir embora, né? Desliguei, ele começou a chorar. Aí se acalmou, ele tinha 7 anos. Se acalmou, foi embora. Aí toda vez que ele ia embora, aí eu, tchau. Ele nem olhava pra minha cara. Dessa última vez, ele fez assim, ó. Aí eu, tchau. Aí ele. Entendeu? Veja, não foi pouco. Foi pouco, mas foi muito. Né? Foi pouco, mas foi muito. Depois essa professora dele começou a tentar usar os vídeos da TV Ines com ele. Eu me mudei de cidade, não sei como é que está hoje a situação dele, né? Já vai fazer 3 anos. Espero que ela tenha conseguido auxiliar ele em diversos pontos. Mas o principal que você tem que pensar é ensinar Libras. Como? Você pode pensar em 4 sinais por dia, 5 sinais por dia, dentro de um contexto. Certo? Você pode usar o aplicativo que chama ProDef. No aplicativo você pode gerar PDF não, GIF do movimento. Por exemplo, você bota, eu quero comer banana. Aí o aplicativo traduz, aí você tem um botãozinho lá, você gera um GIF. Se o seu uso for mais desenvolvido, você manda pelo celular dele, através do WhatsApp, esse GIF, entendeu? Escreve o texto e de pouco a pouco ele vai conseguir associar. Então, isso é um tapa-buraco. Né? É uma coisa que não é efetiva. E o melhor, para mim, se eu estivesse na situação de vocês, o que eu faria? Um documento para a Secretaria de Educação informando da obrigação deles em fazer o que a lei determina. Aí, quais são as leis? Primeira de todas, a mais importante, Plano Nacional de Educação. Quem é daqui de Caicó? Certo. Olha só, gente, eu participei de uma reunião aqui na Secretaria de Educação e estávamos revendo as metas do Plano Municipal de Educação. E no Plano Municipal de Educação, a Prefeitura assumiu o compromisso de implantar a educação bilíngue para surdos aqui. Foi. Inclusive, assumiu o compromisso também, está no Plano Municipal de Educação, inclusive assumiu o compromisso também de formar 40 mil doutores e mestres daqui para o final do Plano Municipal, que é 2024, né? Deu para ver que foi um copia e cola, né? Copiar do Plano Nacional e colocar na lei municipal. Porque a mais da metade da população vai ser doutor aqui. Era bom, né? Mas não é. Mas colocou no Plano Municipal, acabou. Colocou no Plano Municipal que vão instituir a educação bilíngue. Então tem que fazer. Se não fizerem, Ministério Público Estadual denuncia, processa. Pode fazer denúncia anônima. Ninguém precisa saber quem você é. Digita o texto, imprime, bota no envelope e manda o mototáxi entregar lá no Ministério Público. Agora coloque data, coloque nome de pessoas envolvidas, coloque o número da lei, coloque o que está acontecendo, o que não está acontecendo e o Ministério Público resolve. Certo? Temos que confiar nas instituições, nas que tem que executar e nas que tem que cobrar daqueles que precisam executar. Respondi sua pergunta. Sim, pode ser. Pode ser uma alternativa também. Contanto que você se preocupe em trazer para essa criança um vocabulário de Libras. Certo? Porque, se eu não me engano, a prancha alternativa de comunicação é através de desenho, não é isso? Pronto. Esses desenhos sim, mas você tem que associar esses desenhos aos sinais deles e ao uso desses sinais em contextos. Certo? Senão, se ficar só isolado, funciona, mas vai ser mais lento do que você associar a contexto. Por exemplo, você vai trabalhar alimentos.
você pode achar na TV Ines um vídeo que fala sobre alimentos. Você trabalha aquele vocabulário de alimentos, coloca ele para assistir o vídeo de alimentos. Aí ele vai ver aquilo que você ensinou. Entendeu? E aos poucos ele vai se desenvolvendo. Ok? Você pode criar até um caderno de um vocabulário próprio. Certo? Desenha o sinal, ou cola o sinal, o nome do sinal, certo? E aí você vai fazendo um dicionáriozinho para a criança. Ok? Rony, eu vou fazer uma pergunta e depois eu abro espaço para você que quer fazer uma, né? Nessa área de discussão sobre surdos, né, na escola, a inclusão do surdo na escola, eu já li, né, alguns artigos e vi que existem alguns posicionamentos diferenciados sobre essa questão da inclusão. Alguns discutem e defendem que essas pessoas surdas, ou falando de crianças, porque eu estudo especialmente a infância, a educação infantil, então nessa área eu já vi algumas discussões de colegas em que existem posicionamentos diferenciados com relação à inclusão das crianças surdas. Algumas pessoas defendem que essas crianças devem estar na escola, mas em turmas específicas de alunos surdos, né? Naquela turma específica só com alunos surdos. Eu gostaria, assim, que você falasse o seu posicionamento, né, com relação a essa discussão e o porquê. Quando o Plano Nacional de Educação prevê o seguinte: escolas bilíngues, escolas inteiras só com surdos, ou salas de aula bilíngue. Quando a gente pensa na possível segregação, uma sala de aula bilíngue resolveria o problema, porque ele estaria dentro de uma escola regular, uma escola de ouvintes, com uma sala de aula específica ali para pessoas surdas, dentro daquela escola, certo? Tem gente, eu já escutei gente dizendo que é contra essa separação, ou de sala, ou de escola, e gente a favor. Mas até agora eu não vi nenhum surdo dizendo que é contra. Certo? Nenhum surdo que eu conheço. Em todo canto que eu rodei do Brasil, ele diz que é contra a educação bilíngue, ou sala, ou escola. Certo? Por muito tempo foram feitas políticas educacionais para pessoas surdas, sem consultar o que é que eles queriam. Certo? E isso foi um erro. Certo? É a mesma coisa de que os Estados Unidos estão colocando o dedo nas coisas aqui do Brasil, que na realidade é o que está acontecendo, né? Então, tem que saber o que é que eles querem. O que é que eles querem? Educação bilíngue. Eles querem um professor que saiba Libras e não um professor que dê aula com um intérprete. Certo? Eu já fui intérprete durante 14 anos, certo? E é terrível. É terrível. É bom, é uma profissão boa? É boa. Mas você trabalha muito. Trabalha muito. Você tem que traduzir português, matemática, física, química, biologia. Eu trabalhava no curso técnico de edificações e, além disso, tinha registro dos materiais, projeto arquitetônico, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu tinha que desenrolar isso tudo. Tinha hora que eu tinha que tomar uma dose de uísque duplo para dormir, certo? Que é para poder o cérebro desligar, certo? O que acontece com o surdo nesse processo? Ele perde muito no processo de aprendizagem. Porque imagina só, uma turma com 50 pessoas, que era a turma lá que o surdo estudava, e o professor dando aula de sociologia. A aula dele, ele pediu para os alunos ler O Príncipe, né? De Maquiavel. Foi. Aí o surdo pegou o livro na biblioteca, me chamou, aí disse: e agora a gente vai fazer o quê? Aí eu disse: senta aí. Aí sentei, página 1, página 2, página 3. Li o livro para ele, todinho em Libras, para ele poder discutir, porque o professor não fazia prova.
certo? Era a discussão ali, ler o livro, discutir. E ele conseguia discutir, só que o problema é, na hora da discussão, o professor falava, um aluno interrompia o professor, o outro interrompia, o outro falava, um levantava a mão querendo falar também. Como é que com uma mão só, na hora de interpretar, você consegue traduzir todo esse processo? É impossível. Quem é que perde? O surdo. Se fosse numa sala só com surdos, ele teria isso? Não, era 100% de aproveitamento. Perceberam? Várias vezes, gente, eu presenciei os alunos não querendo fazer trabalho em grupo com os surdos, porque vão ter mais trabalho. Sabe que ele não vai conseguir acompanhar o ritmo dos outros. Se fosse uma sala só de surdos, problema zero. O problema que teria era o problema que tem em escola normal. Bullying, puxão de cabelo, cuspida, mordida, essas coisas. Problema que tem em toda escola. Aí para o surdo não, vai ter bullying, vai ter cuspida, puxão de cabelo, e em cima disso, o preconceito e a exclusão por ser surdo. Aí é lasca. Mais alguém? Professor, os caminhos que o senhor colocou com relação a buscar o Secretaria de Educação, Ministério Público, se a gente não tiver resultado, são os caminhos legais, mas a gente sabe que isso é um caminho muito longo. Nós que somos professores, que estamos no chão da sala de aula e queremos buscar isso, a questão da aprendizagem da linguagem dos sinais, sem esperar a Secretaria da Educação acordar para a vida, como é que a gente pode fazer? Aqui na universidade existe algum grupo, existe cursos que a gente pode estar se inserindo para poder melhorar essa nossa deficiência, vamos dizer assim, para nós é uma deficiência, quando a gente recebe um aluno com surdez na nossa sala de aula? Certo, eu vou dar a você duas soluções. Primeira, o grupo de pesquisa que está organizando esse evento é uma das fontes de pesquisa nesses casos, principalmente a linha que eu estou inserido, que é uma linha que trata de educação de surdos, certo? A ideia seria buscar soluções para problemas problemas reais, né? Então, problemas de método, de abordagem, de como fazer isso, como abordar tal conteúdo, como não e etc. Sobre curso de Libras, eu entrei aqui em 2017, certo? Só era eu. Eu estava com, ano passado, no último semestre, eu estava com 250 alunos, certo? 250 alunos não, 180 alunos, certo? 180 alunos de graduação. Então, eu não tive tempo nenhum para abrir curso de Libras nos últimos anos. Esse mês entrou mais uma professora de Libras aqui na universidade. Então, eu vou ficar apenas com 60 alunos, olha que bom, 60 alunos, e ela vai ficar com mais uns 100, tá? Então, agora, a partir do semestre que vem, que o semestre está acabando, nós iremos organizar cursos de Libras gratuitos para a comunidade, ok? Mais alguém? Mais alguém, pessoal? Aqui, ó. Aqui, ó. Filme não. Vamos lá. Não filma. Tem Vai, uma Débora, você é fotogênica. Porque você falou sobre a legislação em relação já à existência de alunos nas escolas. Eu queria saber, e você também falou que há uma importância quando a comunidade, eu falo comunidade escolar e a comunidade, no caso, cidade mesmo, tem esse meio educacional esse conhecimento sobre as Libras. Eu queria saber se tem alguma lei educacional que, no caso, que possa inserir o início dessa educação para os professores, em especial ensino infantil, que se inicie esse processo mesmo sem ter esses surdos na escola. Vamos supor assim, uma introdução à língua sem a existência desse aluno. O decreto 5.626, capítulo 2, diz que 5% de todos os servidores de qualquer instituição
tem que ter, de qualquer instituição pública, saúde, educação, o que for, tem que ter informação para tradução e interpretação da Libras. Não é nem informação básica, certo? 5% dos servidores tem que ter formação para tradução e interpretação da Libras. Então, a lei, sim, independente de ter surdo ou não na instituição, 5% deles tem que ter uma capacitação em nível de tradução e interpretação. Então, a lei já existe. Então, no caso, se existe no concurso público, deve ter um cargo específico para isso. Nas diferentes áreas, na área da educação, na área da saúde. Sim, deveria ter. Porque... Mas assim, o nosso querido ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, ele fez uma portaria desautorizando concursos públicos na rede federal para intérpretes de Libras, certo? Todos os intérpretes que entrarem agora vão ser terceirizados. Então, se alguém quiser ingressar nessa área, saiba que você vai ter um contrato de 1 ano, 6 meses, 1 ano, 6 meses, 2 meses, 3 meses, é efetivo, chão. Os concursos que estão havendo para efetivo agora de interpretação de tradutor interno de Libras são vagas que já estavam autorizadas há algum tempo e as universidades ainda não tinham ofertado o concurso. Certo? Mais alguma dúvida? Gente, tem uma folhinha aí que Messias está com ela para as pessoas que vão precisar de declaração para o IEL, para o trabalho. Então, vocês preencham essa folhinha com os dados de vocês, o nome completo, a instituição. E no caso de alunos da UFRN, os alunos daqui, eu sempre gosto de botar a matrícula do aluno também. Então, bote seu nome, a matrícula entre parênteses. Então, só são para os professores? Então, para quem é de fora. Os daqui não precisa, não. Oxe, tem como fazer isso para Porque às vezes então, o IEL precisa, né? Eles querem mandar pro IEL. Gente, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu estive conversando com a professora Kátia há um tempo atrás e a gente teve uma ideia louca. Talvez dê certo. A nossa ideia é a gente montar uma... Como foi que a gente chamou? Tipo, aqui não tem na universidade o núcleo de prática jurídica, né? Você quer tirar uma dúvida sobre algum assunto jurídico, você vai e tem atendimento com os alunos do curso de Direito, auxiliado pelos professores, né? Então, a ideia foi criar um núcleo de práticas inclusivas, certo? Esse núcleo, como seria? Você tem um aluno autista, você tem uma dificuldade em trabalhar tal coisa com ele. Como é que você faz? Vai no núcleo, traz o problema, os alunos cadastram e você anota o seu problema, a gente discute como resolver isso e tenta trazer uma possível intervenção naquele problema, certo? Isso é uma coisa que estamos tentando fazer, tentando organizar para que seja um núcleo de verdade oficial, como é o núcleo de práticas jurídicas, seja o núcleo de práticas inclusivas. Provavelmente daqui a algum tempo isso possa acontecer e o objetivo vai ser professores de escolas públicas. Se o professor de escolas particulares, se a escola particular precisar, a gente vai atender também. Aí ele paga GRU, entendeu? E tem o atendimento que o professor da escola pública vai ter. Não é? Justo, né? Pois é. E aí, mais perguntas? Estão satisfeitos? Não, né? Pois é. Posso. Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Certo? A tarde começa que horas? Ó, pessoal, na parte da tarde, nós vamos iniciar às 13h30. Então, nós teremos uma mesa redonda com o tema A Loucura e a Anormalidade em Foucault. E os debatedores a professora doutora Kátia Regina Lopes Costa Freire, professora do nosso departamento e a coordenadora desse grupo, né, de pesquisa que está realizando esse evento.
e o professor mestre Geraldo Freire de Lima, do IFRN. Né? Então, todos aqui às 13h30, certo? Combinado? Então, obrigado pela participação de vocês nessa manhã e obrigado ao professor Rony pela excelente palestra.